O ventre do grande peixe era como um túmulo de carne viva. Lá dentro, Jonas não sabia se ainda estava vivo, ou se já experimentava o início do Sheol, o lugar dos mortos. A água escorria pelas paredes do monstro, o ar era denso e salgado, e o som dos batimentos do coração da criatura parecia o eco do seu próprio desespero. 3 dias. 3 longos dias em que o profeta sentiu o peso da própria rebeldia e o silêncio de um Deus que ele mesmo tentou evitar. No início, Jonas gritou, depois chorou, e por fim se calou. Mas foi nesse silêncio absoluto que ele começou a ouvir algo diferente. Não era o som das ondas, nem o rugido das entranhas do peixe, mas o sussurro da misericórdia. Deus não o havia abandonado. Mesmo ali, no lugar mais profundo e fétido do abismo, o Senhor ainda o via. Com a voz embargada, Jonas finalmente orou. Ele clamou: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." As lágrimas se misturavam com a água salgada que gotejava das paredes. Ele sentiu vergonha, sentiu medo, mas acima de tudo, sentiu uma saudade profunda. Saudade do altar, da presença, da comunhão. Saudade de ser amigo de Deus. E foi ali, nas profundezas do arrependimento, que o profeta renasceu. A fé que havia se afogado com ele começou a respirar novamente. Ele declarou: "Os que se apegam a ídolos vãos afastam de si a misericórdia, mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios. O que votei, cumprirei. Do Senhor vem a salvação." E então o peixe tremeu. As águas se agitaram com violência, e o profeta foi lançado em terra seca. Jonas caiu de joelhos, ofegante, coberto de algas e areia. O céu acima dele parecia mais azul do que nunca. Ele respirou fundo, como quem volta à vida depois de muito tempo. E ouviu, pela segunda vez, a voz que antes tentou ignorar: "Levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te direi." Dessa vez, o profeta não correu. Ele se levantou. Com passos lentos, mas firmes, começou sua jornada. Cada pegada na areia era um voto silencioso. "Dessa vez, Senhor, eu irei." Em Nínive, o sol queimava como o prenúncio do juízo. A cidade era imensa, pulsante com comércio, riqueza e idolatria. O som das multidões ecoava entre os portões, mas Jonas caminhava sozinho, com o olhar fixo no horizonte, focado em sua missão. Durante 3 dias ele percorreu as ruas, e sua voz soava como um trovão. "Ainda 40 dias, e Nínive será destruída." E então, o impossível aconteceu. Do rei ao mais humilde servo, todos em Nínive creram em Deus. Vestiram-se de pano de saco, jejuaram e clamaram desesperadamente por misericórdia. O arrependimento da cidade foi tão genuíno, tão profundo, que até os animais foram incluídos no clamor, deixando de comer e beber. E quando o Senhor viu as suas obras, viu a mudança em seus corações, ele teve compaixão. Não destruiu a cidade, mas o coração de Jonas se revoltou novamente. "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso eu fugi para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade." O profeta, frustrado e exausto, sentou-se fora da cidade. Fez uma pequena cabana de ramos, esperando, talvez com uma ponta de teimosia, que o juízo ainda caísse sobre Nínive. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, preparou uma lição final. Ele fez nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas, criando uma sombra fresca e agradável no meio do deserto. Por um momento, Jonas se alegrou com aquele pequeno conforto. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme e a planta secou. O sol voltou a queimar sua cabeça, o vento quente soprava sem piedade, e Jonas, mais uma vez, desejou morrer. Então, Deus falou com ele, com uma mistura de ternura e firmeza. "Tens compaixão de uma planta pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer?
E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem sequer distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? Jonas se calou. E foi ali, sob o sol escaldante e a poeira do deserto, que ele finalmente entendeu. A misericórdia de Deus é infinitamente maior que o nosso senso de justiça, maior que o merecimento dos homens. O amor de Deus é um oceano, e Jonas era apenas um homem que quase se afogou tentando fugir dele. Sabe, todos nós, em algum momento, somos Jonas. Fugimos de um chamado. Tentamos evitar a vontade de Deus que, no fundo, sabemos ser justa. Mas o mesmo Deus que enviou o peixe para resgatar o profeta é o mesmo que hoje nos envia a sua graça para resgatar o nosso coração. E a voz dele ainda ecoa, nos convidando a levantar e a seguir em frente. Ainda há um caminho a percorrer. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fiquem na paz e até a próxima.